Olá, queridos concursandos, vamos para mais uma aula aqui de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar de crase, tá? Crase, que é um assunto bem polêmico aí, porque muitas vezes as pessoas confundem as regras e tal. Então, primeira coisa da crase que nós vamos ver é o conceito e sabendo que em se tratando de crase, nós temos não só uma regra, nós temos uma subdivisão das regras aí, tá? Então, a primeira regra que nós vamos trabalhar é com a regra geral. Que existe a regra geral e existem as regras específicas, tá? E existem ainda também os casos proibitivos, que você não pode fazer de jeito nenhum, e existem também os casos facultativos. Então, aqui nós vamos trabalhar com a regra geral. Primeiro, o que é a crase? A crase, muita gente pensa que é aquele acento que você coloca em cima da letra A. Não, aquele é um acento indicador de crase. A crase, na verdade, é uma fusão, tá? Crase é uma fusão. Fusão de quem? Do A, preposição, com o A, artigo. Como é que funciona isso? Bom, isso tem a ver com a regência verbal. Muitas vezes, você já ouviu falar da regência verbal. Então, quando uma palavra necessita de preposição, e essa preposição vai se unir a um artigo para se formar a crase. Agora, pode ser qualquer preposição? Não. Tem que ser a preposição a. Então, são palavras específicas que precisam de preposição e essa preposição tem que ser o a. Tá? Então, por exemplo, pega o verbo ir. Se eu vou a. Então, essa preposição do verbo ir, ela pode fazer a contração com uma palavra no feminino, com o substantivo a, que tem artigo, e eu posso ter o acento indicador de crase, tá? Então, eu preciso ter as condições ideais para que eu tenha a crase, para que eu tenha a fusão, ok? Então, a crase nada mais é do que a fusão de um a preposição, de uma palavra que precisa do a, e uma outra palavra, obrigatoriamente, tem que ser um artigo a, tem que ser um substantivo feminino, ou uma outra palavra que necessite do artigo a, que tem o a. Tá? Então, eu faço a fusão com a preposição, mas o artigo a priori. Tá bom? Beleza o conceito? Então, vamos lá para os exemplos. Ó. Primeiro exemplo, fui à feira. Tá vendo aqui? Ó? Vamos pegar o verbo ir. Quem vai? Vai a. Se eu fui a. Mas quem? A palavra feira. A palavra feira não é um substantivo? Eu posso dizer a feira? Posso. Então, aqui eu reuni as condições para colocar o acento indicador de crase. Tá? Para colocar o acento aqui e fazer a crase. Aqui eu tenho a crase, eu tenho a fusão desse a do verbo ir, mais o a da feira. Tá? Portanto, este acento aqui, nós chamamos de acento grave. É um acento indicador de crase. O acento não é a crase. É só você lembrar. Para o lado direito, o acento agudo. O contrário do agudo não é o grave? Então, para o lado esquerdo, é o acento grave. O acento que eu coloco só nos casos da crase, quando há a fusão. Tudo bem? Esse outro exemplo aqui, ó. Ele fez referência à nota fiscal. Pergunta aqui para a palavra referência. Esta palavra necessita da preposição a, porque quem faz referência a alguma coisa? Sim. Então a palavra referência precisa do a. E a palavra nota é um substantivo feminino? Eu falo o nota ou falo a nota? Eu falo a nota. Então nesse caso aqui, eu também tenho a preposição a da palavra referência, quem faz referência a, e o a, artigo da palavra nota, tá? Então, eu tenho, neste caso, uma condição ideal para que eu tenha a crase, para que eu faça a fusão. E aí eu coloco o acento indicador de crase, que é o acento grave. Tudo bem? Então, a regra geral é essa. Você tem que tomar cuidado apenas com algumas especificações da regra geral, tá? Por exemplo, existe esse macetezinho que eu vou passar aqui agora, que é bem legal para que você entenda, se você já não conhece, que é muito divulgado, bem antigo já. Mas vamos lá, ele funciona muito bem, ó. Se eu vou a e volto da, crase a.
Se eu vou a e volto de, crase para quê? Você usa nesses casos aqui, em que você vai indicar local, e você não sabe se esse local é masculino ou feminino. Por exemplo, vou à Bolívia. A palavra Bolívia é masculina ou feminina? Bom, se eu souber já de cara, beleza. Se eu não souber, eu tenho que fazer esse teste. Então, vamos lá. Vou à Bolívia. Tem acento? Tem. Por quê? Porque eu vou à Bolívia e volto da Bolívia. Vejam, se eu vou à Bolívia e volto da Bolívia, acento A, aliás, crase A. Então, eu coloco o acento aqui. Agora, se eu vou a Cuba, eu volto da Cuba ou volto de Cuba? Volto de Cuba. Aí eu já não tenho acento. Por quê? Porque se eu vou a e vou a Cuba, volto de Cuba, crase para quê? Tudo bem? Então, vou a Cuba, volto de Cuba. Não tem. Vou a Bolívia, volto da Bolívia. Tem. Vamos ver outros exemplos. Vou à China. Tem acento indicador de crase? Sim, tem acento indicador de crase. Por quê? Porque se eu vou à China, eu volto da China. Tem acento indicador de crase. Se eu vou a São Paulo, não tem acento indicador de crase. Por quê? Porque eu vou a São Paulo e volto de São Paulo. Então eu não tenho acento indicador de crase. Se eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. Então eu tenho acento indicador de crase. Se eu vou a Florianópolis, eu volto de Florianópolis. Então eu não tenho acento indicador de crase. Tudo bem? Então é só lembrar. Se eu vou a e volto da, crase A. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Ok? Beleza. Agora, há alguma possibilidade desta palavra, desta frase, vou a Cuba, ter crase? Nesse caso que está aqui, especificamente, vou a Cuba só? Não. Mas há uma possibilidade, sim, de eu colocar aqui, se eu colocar um determinante. Está vendo aqui, ó? Se eu colocar um determinante na palavra vou a Cuba, aí, na expressão vou a Cuba, tem. Senão, não tem. Presta atenção, na frase vou a Cuba só, não tem, a gente já viu, porque eu vou a Cuba, volto de Cuba. Agora, se eu colocar aqui, ó, vou a Cuba das belas praias, viu? Eu coloquei um determinante. Aí tudo bem. Lembra que nós falamos, vou a São Paulo, volto de São Paulo. Não tem acento indicador de crase. Agora, se eu disser, vou a São Paulo dos shoppings. Sim, tem. Tá? Vou a São Paulo da Garoa. São Paulo é a terra da garoa. Tem. Se eu colocar um determinante, aí eu já posso colocar um acento indicador de crase. Isso aí é meio que uma regra geral, assim, quando você tem posição de colocar o acento e você não coloca, você só vai colocar aquele acento se tiver um determinante. Tá? Isso é meio que regra geral aqui. Tudo bem? Beleza? Ok. Vamos para frente aqui, então. Uma outra coisa. Vejam, nós acabamos de falar que se eu tiver uma palavra que precise da preposição a, tipo o verbo ir, referência, assistir, no sentido de ver, e a outra palavra for uma palavra feminina, um substantivo feminino, eu reúno as condições para usar o acento indicador de crase, correto? Sim, isso vale para quase todas as palavras. Não vale para essas duas aqui. A palavra terra e a palavra casa, quando forem substantivos comuns. Então, quando eu tiver um substantivo comum, substantivo terra, substantivo casa, substantivo comum, eu não vou utilizar o acento indicador de crase, mesmo tendo as condições para isso a priori. Tá? Mesmo tendo as condições. Então vamos aos exemplos. Por exemplo, ó, nós vamos à casa. Tá vendo? Nós vamos à casa. Tá vendo aqui, ó? Quem vai não vai a algum lugar? Vai. A palavra casa não precisa do a também? Então, teríamos que colocar. Mas com a palavra casa, substantivo comum, só não. Agora, há possibilidade? Sim. O que nós falamos agora há pouco? Quando você tem possibilidade de colocar crase e você não põe, você só pode pôr se houver um determinante. Então, ó, nós vamos à casa, não tem. Agora, se eu colocar a casa de quem, determinar a palavra casa, aí sim
eu tenho acento indicador de crase. Tudo bem? Só com a palavra casa, não. Por quê? Porque a gramática vai chamar essa palavra de geral, de uma generalista. Ela generaliza demais, né? Então, eu só coloco se eu tiver um determinante, senão eu não ponho. Tudo bem? A mesma coisa na palavra terra. O marujo foi à terra. Tá vendo? Quem vai vaiar, a terra não tá. Agora, se eu colocar um determinante aqui na palavra terra, aí tudo bem. Aí eu coloco o acento indicador de crase. Tá? Eu só coloco o acento indicador de crase na palavra, com a palavra terra e com a palavra casa, quando forem substantivos comuns, se houver um determinante. Se não houver, eu não coloco, tá? Olha, vejam bem, a palavra terra e a palavra casa são substantivos femininos, mas a gramática vai colocar essas duas palavras como exceção e não vai haver acento indicador de crase se não houver determinante. Só pode se houver o determinante. Tudo bem? Vejam, eu disse terra e casa quando forem substantivos comuns. Por quê? Porque se for um substantivo próprio, aí eu vou ter o acento indicador de crase também. Tá? Então como nós colocamos, a palavra terra e a palavra casa não levam a acento, não podem ser usadas, mesmo sendo substantivos femininos, para a fusão com o a preposição, né? O a artigo dessas palavras não podem ser usados se elas não tiverem determinantes. Agora, olha essa frase que caiu num concurso público. Olha só. O astronauta voltou à Terra. Tá vendo aqui? Quando eu digo o astronauta voltou à Terra, eu coloco acento indicador de crase na palavra terra. Por quê? Porque, se você lembrar bem, a palavra terra e a palavra casa só não podem ser utilizadas para efeito de acento indicador de crase se estas palavras forem substantivos comuns. Aqui, o substantivo é um substantivo próprio, tá? Ele é um substantivo próprio. E como é um substantivo próprio, perde aquele efeito de ser uma palavra generalista, tá? Então, nesse caso aqui, o astronauta voltou à Terra, tem sim acento indicador de crase. Então, só não vai ter na palavra terra e na palavra casa se estas forem substantivos comuns, ok? Substantivos comuns. Beleza? Vamos à frente. Bom, nós podemos também, além do artigo, fazer a crase com o a, esse primeiro a da palavra aquele, o a da palavra aquela e o a da palavra aquilo. Crase com os pronomes demonstrativos, tá? Então, olha aqui, ó. Fez referência, já vimos, fez referência a. Fez referência a, mais o a da palavra aquela. Pronto. Tá? Fez referência a, mais o a da palavra aquela, tudo bem. Ó, você assistiu àquele espetáculo? Lembrar que o verbo assistir no sentido de ver precisa da preposição a. Eu não assisto o jogo, segundo a gramática. Na fala cotidiana, beleza. Mas na gramática, segundo a gramática normativa, eu não posso dizer eu assisti o jogo. Eu deveria dizer assistir ao jogo, tá? Então, na fala cotidiana, ninguém vai ficar te enchendo o saco, a não ser que o cara seja muito chato, né? Mas fora isso, não. Então, eu assisti ao espetáculo, eu assisti ao jogo. Então, você assistiu, quem assiste, não assiste a, mais o a da palavra aquele, pronto. Fiz a fusão aqui, tá? Fiz a fusão aqui àquele espetáculo. Você assistiu àquele espetáculo. Tudo bem? Então, eu tenho também o acento indicador de crase nas palavras, pela regra geral, obviamente, nas palavras aquele, aquela e aquilo. Ok? Bom, os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo podem ser representados pelo a. E aí eles vão ter também acento indicador de crase. Ó, esta linha está ligada àquela de baixo. Esta linha está ligada à de baixo. É só eu trocar o a pelo aquela. É possível falar, esta linha está ligada
aquela de baixo? Tá. Então, o A aqui também tem acento indicador de crase. Não esqueçam disso. Bom, essa aqui é um pouco mais complicada porque é relacionada ao pronome relativo. Veja, vamos lembrar do pronome relativo. O pronome relativo é aquele que eu posso substituir por o qual, a qual, os quais e as quais, tá? Então eu posso dizer a carta a qual me refiro? Posso? A qual? Posso. Se eu posso dizer, então esse pronome é relativo. Vejam bem. Vamos separar a oração que o pronome relativo está reunindo, que é a oração adjetiva. Então, olha só, a que me refiro. Presta atenção. Quem se refere, não se refere a alguma coisa, está vendo esse a do verbo referir? Esse a aqui, normalmente, ou ele é colocado, não, ele é obrigatório, obrigatoriamente. Ele deve ser colocado antes do pronome relativo. Assim como qualquer outra preposição. Se eu falo assim, ó, as coisas que gosto, não. As coisas de que gosto. Por quê? Porque quem gosta, gosta de. Onde é que vai o de? Antes do que. Tá? As coisas de que gosto. O político que confio? Não. O político em quem confio, ou em que confio. Porque quem confia, confia em. O em vai antes do que. Tá? Então é isso que aconteceu aqui. A carta a que me refiro, porque quem se refere a. Esse A vai ser colocado aqui. A coisa está o seguinte, se você trocar, lembra que eu falei? Você pode trocar o que por a qual, porque é a carta a qual, o que vai acontecer? Você vai pegar esse A que veio aqui, mais o A do a qual, e aí você vai colocar o acento indicador de crase, tá? Então é assim que funciona, ó. Se eu tiver um a que e substituir esse que por a qual, tem acento indicador de crase, tá? A carta a que me refiro, a carta a qual me refiro. Tem acento indicador de crase também. Tudo bem? Esse é o acento indicador de crase com a regência do pronome relativo. Bom, com o pronome possessivo, moçada, o uso é facultativo, tá? Presta atenção, o uso é facultativo. Então você vai falar assim, ó, enviou a carta à sua família. Pode ser enviou a carta a alguém, à sua família. Se tivesse pronome antes do substantivo, o acento é facultativo. Você pode pôr ou você pode não pôr, dá na mesma, tá? Só com o pronome possessivo. Meu, minha, seu, sua. Teu, tua. Tudo bem? Com o pronome possessivo é facultativo. Bom, então, com a regra geral, quais são os casos em que eu não devo utilizar o acento indicador de crase? Quais são os casos? Os casos são esses aqui, ó. Antes de verbo, jamais. Por quê? Porque a fusão, na regra geral, ela se dá do a, preposição, com o a artigo. E o artigo só vem acompanhado, só vem junto do substantivo. Ele não vem junto do verbo. Se ele vier junto do verbo, é porque o verbo virou substantivo. Tá certo? Então não vem. Ó, antes de palavras masculinas, também não. Tá? Não tem como. Beleza? Por isso que quando eu falo ele vai a São Paulo, eu tenho que saber se São Paulo é masculino ou feminino. Senão não tem. Tá? Quando eu falo assim, antes de pronomes, salvo as exceções, esses pronomes que a gente viu. Qualquer pronome pessoal, por exemplo, não tem acento indicador de crase. Pronome de tratamento não tem acento indicador de crase. Tá? Então, você não coloca antes de pronome, a não ser esses pronomes que nós colocamos aí. O pronome possessivo, que é facultativo, e o pronome relativo, que é obrigatório, né, naquele caso do a qual, se eu pegar o a qual, e o pronome demonstrativo, aquele, aquilo e aquela. Fora isso, você não coloca, tá? Tudo bem? Antes de conjunção, não coloca. Não põe. Tudo bom? Beleza. Vamos agora, outras regras. Ó, essas são as regras específicas. Então, nós temos uma que você coloca acento indicador de crase nas chamadas locuções adverbiais femininas, ou locução adverbial feminina. Notem bem, ó, presta atenção.
Isso não tem nada a ver, essa aqui não tem nada a ver com a regra geral. Essa aqui, por exemplo, pode aparecer no início da frase, coisa que você dificilmente vai ver com a regra geral, tá? Então aqui, você coloca, é uma regra específica todas as vezes que você tem uma locução adverbial feminina. Se você não sabe o que é locução adverbial, olha, locução, primeiro, são duas ou mais palavras que representam apenas uma. Ou seja, o que uma palavra faz, você pode fazer como várias outras palavras, tá? Então, por exemplo, eu moro aqui. Se eu trocar aqui, aqui é uma palavra só, beleza. Se eu trocar aqui e falar eu moro neste lugar, ó, neste lugar, neste e lugar são duas palavras com a mesma função da palavra aqui. Então, neste lugar é uma locução, tá? Vamos ver uma outra. Se eu falar assim, ó, pedra lunar, pedra lunar. Se eu trocar esse lunar, que é uma palavra só, por da lua, eu tenho o mesmo efeito, mesmo significado, só que ao invés de eu usar uma palavra, que é lunar, eu usei duas da lua. Então eu tenho duas, uma locução, nesse caso uma locução adjetiva, tá? Então o que vai acontecer? Aqui você só vai ter acento indicador de crase com locução adverbial feminina, ou seja, quando você vai ter uma palavra ligada ao verbo, principalmente, indicando tempo, modo, lugar. Tá? Ou tempo, modo, lugar, principalmente. Então, aqui, ó, cito, situado, né, o verbo situado, onde? A rua 13 de outubro. Esse a rua aqui tem acento indicador de crase, porque está falando do local. Saiu como? Qual modo? Às pressas, tá vendo? Está ligado ao verbo sair, e está indicando o modo como saiu. E são locuções adverbiais femininas. Aí você vai ter chegou à tarde, chegou à noite, e etc. Várias locuções adverbiais femininas. Vou colocar outras aqui, ó. Olha aqui. Virou onde? Virou à direita. À direita tem acento indicador de crase. Chegou quando? Chegou à noite. Essa expressão aqui, ó, se você não colocar o acento indicador de crase, ela muda de sentido. Eu posso dizer assim, chegou à noite, sem o acento. Eu estou dizendo que a noite chegou. Agora eu falo assim, chegou à noite, com acento, eu estou dizendo que ele chegou durante a noite. Tá? No período da noite. Ok? Então, se eu colocar o acento, tirar o acento, colocar o acento, tirar o acento, eu mudo de significado. O depoimento foi à tarde. Quando que foi o depoimento? À tarde. Se esse foi à noite, esse foi à tarde. Tá? Beleza? Bom, presta atenção. Se eu uso o acento indicador de crase com locuções adverbiais femininas, eu só não vou usar na palavra à distância se não tiver um determinante. À distância é uma locução adverbial? É. Só que se eu tiver a palavra à distância, eu tenho que ter um determinante para o determinante da distância para ter o acento indicador de crase. Então, aqui, ó, os guardas ficaram onde? Ou como? À distância. Tá? No caso aqui é onde, né? Ficaram onde? À distância. Tá vendo? É uma locução adverbial feminina, só que eu não uso o acento indicador de crase na palavra distância se eu não tiver o determinante da distância. Se eu não tiver qual é a distância. Tá vendo? Ó, os guardas ficaram à distância de 2 quadras do tumulto. Então, quando eu falo que os guardas ficaram à distância de 2 quadras do tumulto, eu estou colocando aqui qual é a distância. Eu estou determinando qual é a distância. Tudo bem? Eu estou determinando qual é a distância. Então, quando eu determino qual é a distância, eu coloco. Se não, eu não coloco. Tudo bem? Só na palavra à distância. Não esqueçam disso. Qual a vantagem, moçada? A vantagem aqui é que eu posso... A vantagem é que eu posso voltar, eu posso assistir de novo, eu posso mandar as dúvidas. E tem um negócio muito legal que nós estamos fazendo, que se chama banco de questões. No banco de questões, o que é que você faz? Você vai lá no banco, acessa lá os exercícios que você quer e você vai fazendo. Aí você vai fazer aquele, sei lá, faz 10 exercícios, um bloco de 10 exercícios, né? Ao fazer esse bloco de 10 exercícios, o que acontece? Você vai ter
qual o número de questões você acertou, quantas pessoas fizeram, qual o seu ranking em relação a essas pessoas que fizeram. E se você errou uma questão e está com dúvida, você vai lá na questão, clica em cima dela, ou clica lá na questão, vai abrir o vídeo da questão e o professor resolvendo aquela questão. Ok? Então, é muito bacana isso, muito legal isso aí, tá? Esse é um tipo de educação que não tem erro. Você fez, você tirou as dúvidas, você passa tranquilamente. Tudo bem? Vamos lá. Bom, outra regra diz respeito a esta expressão aqui, ó, a moda. Se eu colocar, vejam, são regras genéricas, não é regra geral, são regras específicas. Então, o que eu coloco aqui? Se eu colocar a moda, se eu puder colocar a expressão a moda num determinado local, é porque ali vai ter acento indicador de crase. Ó, se eu colocar assim, filé à parmegiana, tem acento indicador de crase? Tem. Veja que não tem nada a ver com a regra geral. A palavra filé não precisa do artigo da preposição a. Tá? Então não há, pela regra geral, não há como eu justificar a colocação da crase aqui, ou do acento indicador de crase. Mas dá para colocar aqui, ó, filé à parmegiana, é filé à moda parmegiana, ou seja, é um filé como as pessoas fazem lá na região da parmegiana? Sim, então tem um acento indicador de crase. Saiu a francesa. Saiu a francesa não é o modo como a pessoa saiu, a maneira, não é a moda francesa? Pronto. Então eu também tenho acento indicador de crase. Tudo bem? Então o acento indicador de crase cabe quando eu puder colocar a expressão a moda. Ó, uma que caiu num concurso também, ó. Ele escreve a Drummond. Tá? A questão é o seguinte, a frase é assim, ele escreve alguma coisa a Drummond, escreve para o Drummond. Mas se eu colocar um acento indicador de crase aqui, o que eu estou dizendo? Ele escreve a moda Drummond, com o mesmo estilo do Drummond. Certo? Então eu também tenho acento, posso ter acento indicador de crase aqui, se eu tiver esse sentido aqui, escrever a moda, a maneira, da mesma forma. Tudo bem? Vamos lá. Vejam bem, em se tratando da indicação de horas exatas, o uso da crase se faz presente sempre. Ó, a reunião irá começar às 7 horas. Não é uma hora exata? 7 horas? Tem acento. As aulas terão início às 20 horas. Tem acento? Tem acento. Ok? Então, o acento indicador de crase vai ser sempre quando você colocar as horas exatas. Tá? Vejam bem agora, ó, nos casos relacionados a horas expressas no singular, como, por exemplo, 1 hora, o elemento que acompanha o substantivo hora não é um artigo. Então, quando eu falo 1 hora, não é um artigo, mas sim um numeral, o que equivale a dizer a primeira hora. Então, tem acento? Tem acento. Essa é uma polêmica grande. Por quê? Porque o cara vai confundir o uma com o artigo. E você sabe que quando eu tenho o uma artigo e o a preposição, não há como eu fazer o acento, fazer a fusão pela regra geral. Então, essa aqui é uma regra específica. Se o uma estiver indicando a horas, está dizendo a primeira hora. Esse uma aí é numeral e não artigo. Então, eu coloco o acento indicador de crase. Tudo bem? Então, aqui, ó, chegamos a 1 hora ontem. Tá? Bom, e agora, ó, se eu tiver, mediante o uso de determinadas preposições, como é o caso das representadas por para, desde, após e entre, não tem acento indicador de crase. O uso da crase é indispensável, você não precisa fazer a crase. Tá? Então, ó, essas preposições aqui, ó,
mediante o uso de determinadas preposições. Para, desde, após e entre. Não tem o acento indicador de crase. Então, lá, retornamos após as 17 horas. Vejam, 17 horas é um horário exato. Teria acento indicador de crase, mas só não tem porque antes veio o quê? O após. Mesma coisa aqui, o encontro está marcado para as 13 horas. Não é horário exato, mas olha o para aqui. Não tem acento indicador de crase. Desde as 15, não tem acento indicador de crase. Entre as 14 e as 18 horas, não tem acento indicador de crase. Tá? Então, com estas preposições aqui, não há. Ela elimina, dispensa o uso do acento indicador de crase. Tá? Vamos ver os usos facultativos para o acento indicador de crase. Ó, é facultativo o uso do artigo feminino diante de nomes próprios femininos. Ou seja, se é facultativo o uso do artigo, então também é facultativo o uso da crase. Porque aí eu posso ter esse A aqui, ó, tá? É só a preposição. Beleza? Esse A é só a preposição. Então eu posso ter, como posso não ter. Então antes de palavras, nomes próprios no feminino, eu posso usar ou posso não usar. O uso é facultativo. Não tem problema se não usar. Tudo bem? Bom, diante de nomes próprios, de pronomes possessivos femininos, também é facultativo o uso do artigo, tá? Então aqui, cedi o lugar à minha avó. Ó, quem cede o lugar a alguém ou a alguém, com acento ou sem acento, tá? Então aqui, ó, se tiver pronome possessivo aqui, pode ter o acento indicador de crase ou pode não ter. O uso é facultativo, tá? Esses usos facultativos é que eu acho que você deve ter um pouquinho mais de atenção para não errar só, porque o que cai, na verdade, com mais frequência, são os casos das regras mais utilizadas, a regra geral e os casos das regras específicas ali, principalmente, presta atenção, principalmente da locução adverbial feminina, que há muitos casos relacionados a isso. Dá uma estudadinha lá, tá? Bom, depois da preposição até, também o uso é facultativo. Fui até a praia, tanto faz, tá? O uso é facultativo. Isso aí normalmente as pessoas colocam, tá? Mas não sabem que é facultativo. Bom, e para o término aqui, não há crase antes de palavras repetidas. Não há crase antes de palavras repetidas. Portanto, não há acento indicador de crase com frases do tipo cara a cara, ponta a ponta, frente a frente, gota a gota. Não tem, tá? Não há acento indicador de crase. Normalmente, as pessoas tendem a colocar, mas não há. Tudo bem? Beleza? Vamos fazer aqui agora alguns exercícios, tá? Tomar aqui a caneca do Jô, né? Caneca do Jô. Alguns exercícios para a gente fixar isso aqui. Olha lá. Presta atenção. Ao se substituir o trecho interessa aos conservadores por a parcela interessa à parcela conservadora da sociedade, o uso do acento indicativo de crase será obrigatório. Presta atenção. Ao se substituir o trecho interessa aos conservadores por interessa, se interessa também está aqui, ó. Interessa a parcela. Bom, se interessa a alguém. Não interessa? Interessa a. Se a palavra parcela é uma palavra feminina, então isso aqui está correto. O uso do acento indicador de crase é obrigatório nesse caso aqui. Por quê? Porque eu tirei uma palavra no masculino, aos conservadores, e coloquei a palavra sociedade, que é uma palavra feminina. Pronto. Tá? Tem acento indicador de crase? Sim. Isso aqui está correto. Beleza? Vamos a outro. Ó, em
A natureza, o emprego do sinal indicativo de crase indica que o verbo conectar está sendo utilizado com a preposição a, regendo um de seus complementos. Estaria igualmente correto e coerente o emprego em vez da preposição a, da preposição com, não cabendo nesse caso o uso do acento indicativo de crase. Então aqui, veja, conectar à natureza. Então ele vai se conectar à natureza. Ou ele vai se conectar com a natureza. Se eu trocar o a pelo com, vejam bem, se eu me conecto ou não me conecto a, o verbo conectar precisa do a. A palavra natureza não é uma palavra feminina? É. Então, o verbo conectar com a palavra natureza, o acento indicador de crase é possível. Agora, se eu trocar o conectivo, aliás, trocar a preposição, né? Se eu, ao invés de eu falar conectar à natureza, eu falar conectar com a natureza, eu perco a possibilidade de colocar o acento indicador de crase. Por isso que está aqui. Em a natureza, o emprego do sinal indicativo de crase indica que o verbo conectar está sendo utilizado com a preposição a, regendo um de seus complementos, a natureza. Estaria igualmente correto e coerente o emprego, em vez da preposição a, da preposição com. Beleza. Não cabendo, nesse caso, o uso do acento indicativo de crase com a natureza. Verdade. Não dá. Por quê? Porque não dá para fazer a fusão do com o a. Isso aqui também está correto. Beleza? Então, moçadinha, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Nós temos a possibilidade, nesse curso da FCC, de fazer online um curso muito bem feito, fazendo os exercícios, fazendo todas as correções e tendo a possibilidade de ter sucesso aí nos cursos que envolvem a FCC. Mas não só a FCC, nós também vamos gravar os encontros do CESP, vamos de outros institutos também, e com o objetivo de fazer, inclusive, a correção das provas. Vamos começar a fazer a correção de determinadas provas para que você veja como que foi feito, como é que é feita a prova, o que que ela pede e o que que ela não pede. Tudo bem? Então, essa foi mais uma aula para você se dedicar, fazer aí e se atentar ao banco de questões. Tudo bem? Muito obrigado. LAC com você.